eles. Nós louvamos a Deus por esses irmãos, por esse ministério, e hoje eu e você vamos ter o privilégio de ouvir a pastora Mirna Toledo. Que Deus te use, viu, pastor, com graça e unção, que você está em casa, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de Jesus sejam multiplicadas sobre nossas vidas. Eu quero agradecer muitíssimo, é um prazer enorme conhecer os seus pastores, né? Pastor Valteir, pastor Rodrigo, suas esposas, obreira Elizabeth, a Samanta também. É um prazer enorme conhecer o que Deus está fazendo no meio de vocês. Ontem o evento foi maravilhoso. O Senhor realmente tem uma atenção especial com todo ser humano. E ontem Deus, mais uma vez, revelou o seu amor e o seu cuidado ao reunir tantas mulheres que precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho o prazer também de agradecer a irmã Gevani. Muito prazer, é um prazer conhecê-la, viu? Muito obrigada por esse momento tão especial que vocês me proporcionaram. Foi um privilégio para mim estar presente. E eu quero nessa manhã, queridos, refletir com vocês a respeito de um aspecto muito importante na vida cristã. E para isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 17. Tiago 3, 13 a 17. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amargurada e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Queridos, Salomão discorreu de uma forma abundante sobre a sabedoria. E chegou a declarar que a sabedoria é a coisa mais importante. A sabedoria na vida, na nossa vida, na vida de quem conhece o Senhor Jesus, é absolutamente fundamental. Porque a sabedoria vai nos conduzir por caminhos que agradam o coração de Deus. Notem que esse texto que nós lemos começa com uma pergunta: quem dentre vós é sábio? Nós sabemos que Deus inspirou a palavra, o Espírito Santo inspirou a palavra, o próprio Deus. E ele começa fazendo uma pergunta: quem dentre vós é sábio? Quem dentre vós é sábio? Nós sabemos que Deus, quando faz uma pergunta, obviamente ele não está esperando uma informação, porque ele conhece todas as coisas, certo? Mas Deus, quando nos faz uma pergunta, ele está querendo nos chamar a atenção para nós refletirmos acerca do que ele está perguntando. E ele, nessa manhã, pergunta para mim e para você: quem de vocês são sábios e entendidos? E aí cabe nós refletirmos sobre o que é a sabedoria. Então eu peguei alguns conceitos sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é mais do que conhecimento. Embora seja fundamental, ela é mais do que conhecimento. Porque vocês já devem ter percebido que existem pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não conseguem operacionalizar esse conhecimento. Sabem, mas não praticam. Logo, não são sábias. Tem apenas conhecimento. A sabedoria é o uso correto
do conhecimento. A sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus e praticar aquilo que agrada o coração de Deus. A sabedoria é uma habilidade que o próprio Espírito de Deus confere a nós. Mas existe uma parte que nos cabe, porque não bastaria que um líder e um pastor impusesse as mãos sobre a minha cabeça e transferisse sabedoria. Não, isso não basta. Sabe por quê? Porque eu preciso perseguir essa sabedoria. Como? Abrindo o meu coração para conhecer os princípios do reino de Deus, que estão inseridos na sua palavra. Há dois tipos de sabedoria nesse texto que nós lemos. Uma sabedoria que é humana, e uma terrena, e outra sabedoria que é divina. Essa sabedoria humana, ela é assim classificada pelos homens como sendo conhecimento. Existem pessoas que são versadas em história, em sociologia, em política, em filosofia. E esses consideram que conhecer muito é ser sábio. Mas Deus nos diz que não é. E nosso procedimento é que vai revelar a medida da sabedoria que eu e você temos. A sabedoria, portanto, ela é classificada com alguns atributos na palavra de Deus. Deus nos diz que a sabedoria é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem hipocrisia. Então, ela é bem objetiva. A sabedoria de Deus tem atributos, ela tem qualificações. E é a respeito dessas qualificações que eu quero refletir com você nessa manhã. Primeiramente, a sabedoria de Deus, ela é pura. E essa pureza da sabedoria significa sem defeito moral. Significa que ela é íntegra. Ela é inocente, no sentido de se abster de toda maldade e impureza. Ela não é contaminada por motivos dúbios, duplos. A sabedoria de Deus, ela tem atributos. E se eu e você quisermos ser sábios, nós precisaremos perseguir esses atributos da sabedoria. No caso aqui, a pureza. 1 Coríntios 1,30 diz assim: Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação. Portanto, Paulo está escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 1,30, e dizendo que a sabedoria, ela é a própria pessoa de Jesus. Ele foi feito por Deus sabedoria, porque nele estão reunidos todos esses atributos. Então, a sabedoria, primeiramente, é uma pessoa, Jesus Cristo. Vamos tirar o foco de um conceito vago e vamos colocar o foco na pessoa de Jesus, que é o nosso modelo. Então, para sermos sábios, nós vamos perseguir essa pureza. Salomão também declarou em Provérbios 2,7, que Deus reserva a sabedoria para aqueles que são puros ou retos de coração, como um escudo para os que caminham em integridade. Eclesiastes 1,10 diz assim: qual mosca morta faz com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro, do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Por que Salomão disse que quando uma mosca morta cai no perfume, ela estraga o perfume? Porque na época os perfumes eram produzidos de forma artesanal. E de forma artesanal, eles se tornavam mais vulneráveis a contaminações. Então, se o recipiente que continha o perfume fosse deixado aberto, o que aconteceria? Uma mosca poderia cair ali, morrer, e contaminaria todo o perfume.
Isso é uma analogia para dizer que eu e você precisamos cuidar de todas as coisas que têm o potencial de contaminar as nossas vidas. Nós precisamos realmente atentar para aquilo que pode contaminar as nossas vidas, assim como o perfume era contaminado, eu e você precisamos fugir também de tudo que contamina. Portanto, sem sermos religiosos, nós precisamos prestar muita atenção. Agora eu quero aplicar para a sua vida. Eu quero dizer que eu e você precisamos estar muito atentos àquilo que penetra os nossos sentidos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós ouvimos, tem o poder de exercer uma influência sobre nós e pode contaminar a nossa pureza. Por isso nós precisamos estar atentos aos livros que chegam até nós e nós lemos, aos filmes que nós decidimos assistir, ou aos seriados que decidimos assistir, ou os relacionamentos que decidimos ter, as amizades que escolhemos ter. Porque, como dizia minha avó, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, queridos, eu e você precisamos atentar para tudo que tem o poder de exercer contaminação sobre as nossas vidas. E precisamos escolher, deixar tudo aquilo que poderia contaminar a nossa comunhão com Deus e nos prejudicar automaticamente. Nós precisamos cuidar para que a nossa vida não seja contaminada. E para isso nós precisamos também cuidar das concessões. O que são as concessões? São as permissões que nós damos na nossa história, as escolhas que nós fazemos. Como eu disse, do que vemos, do que ouvimos, do que tocamos, das influências que recebemos, das amizades que temos e de tudo mais que cerca os nossos sentidos, que cerca os nossos relacionamentos. Isso é bem prático, isso faz parte do nosso dia a dia. E lá em São Paulo, nós somos líderes de igreja, nós costumamos dizer aos nossos irmãos, às nossas ovelhas, vamos dizer assim, nós dizemos aos homens: homem, você que é casado, no seu horário de almoço, você não pode almoçar com uma mulher sozinha. Sabe por quê? Isso não é religiosidade, é porque se você fizer isso de forma contínua, você pode se expor. Dizemos às mulheres: você também não pode, no seu horário de almoço, almoçar com o seu colega de trabalho sozinha. Porque se você fizer isso, você se expõe. Você expõe a sua pureza. Você se expõe à contaminação. Então, qual é a sabedoria? A sabedoria é que nós vamos escolher os relacionamentos certos, na medida certa. E que nós vamos encontrar pessoas em grupos, podemos ser amigos do nosso trabalho, podemos ser amigas do nosso trabalho, mas tudo isso vai ser feito de uma forma muito transparente, para que nossas vidas não sejam expostas por aquilo que poderia nos contaminar, desagradar o coração de Deus e, pior ainda, quebrar a nossa comunhão com o Senhor. Diga não às tentações enquanto elas são pequenas. Sabe por quê? Porque elas crescem. Se nós não dizemos não às tentações quando elas surgem nas nossas vidas, elas irão crescer e terão uma força muito maior. Então, vencer as tentações é uma questão de velocidade. Eu e você precisamos ter velocidade. Quando percebemos que algo nos chama para aquilo que iria contaminar a nossa comunhão, nós precisamos ser ágeis. Precisamos dizer: não, por esse caminho eu não vou, esse relacionamento eu não tenho, esses lugares eu não frequento. Isso faz parte da sabedoria. Se uma pessoa é sábia e entendida, ela fará escolhas ágeis. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Nós vemos que Esaú, ele escolheu
trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele cedeu à tentação. Ele trocou o precioso pelo vil. E ele não é diferente de nós, não foi diferente de nós. Nós também temos essa mesma inclinação. Por isso precisamos ter velocidade. Precisamos descobrir o que é mais importante para a minha vida e para a minha história. É a minha comunhão com Deus. Então eu não vou abrir mão disso por nada. Amém, queridos? Davi também escolheu possuir uma mulher que não era sua, e isso gerou danos tremendos na sua família, na sua história. Se vocês conhecem a palavra de Deus, vocês podem constatar essa verdade. Porque ele não foi ágil na tentação. José também, graças a Deus não temos somente exemplos negativos, mas temos exemplos positivos. José foi um exemplo positivo. Ele foi seduzido por uma mulher, a mulher do seu chefe, do dono da casa da qual ele cuidava. A mulher dele tentou seduzi-lo, mas ele disse: como pecaria eu contra o meu Deus? E fugiu, e foi ágil. Ele escolheu agradar a Deus em vez de ter um prazer temporário. Eu e você precisamos entender que agradar a Deus, viver na vontade de Deus, ter pureza na nossa vida, como efeito da sabedoria, vale mais a pena, porque isso tem um fruto eterno. Isso não é temporário, isso não é passageiro, isso produz um fruto eterno. Então vamos escolher prazeres que são lícitos e fugir de tudo aquilo que nós sabemos que aos olhos de Deus não agrada. Em segundo lugar, a sabedoria é pacífica. Que desafio é esse, não é verdade? Vivemos em paz com as pessoas. Vivemos em paz, relacionamento de paz entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre chefe e chefiado, né? Que desafio é esse? Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos ritmos diferentes, nós temos mentalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas a sabedoria é pacífica. Eu costumo dizer para o meu marido, porque o nome dele, Djalma, significa pacificador. E eu costumo dizer para ele: Djalma, você realmente corresponde ao significado do seu nome. Porque ele quer viver em paz com todo mundo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque ele demonstra na sua história a medida de sabedoria que já tem absorvido de Deus. E eu me alegro muito por isso. E esse desafio de viver em paz com as pessoas vai requerer de nós alguns aprendizados, né? Primeiro, quando nós vamos conciliar duas pessoas que estão em conflito, Salomão nos dá a diretriz. Ele diz assim em Provérbios 18, 17: o primeiro a defender a sua causa parece justo, até que venha o outro e o conteste. Não é verdade, pastor Valtenir? O senhor sabe bem disso, né? Na sua profissão. O primeiro a contar a história vai te parecer muito justo, até que você ouve o outro lado da história para ter o equilíbrio, para saber qual é a medida, qual é a contribuição de cada um no conflito. Porque, via de regra, ambos têm contribuições num conflito. Então, seja sábio quando você tiver que aconselhar uma pessoa, conciliar pessoas, ouvindo ambas as partes. Porque sempre, ao ouvir ambas as partes, você vai ampliar o seu horizonte, a sua compreensão, e muitas vezes o conselho que você dará será mais bem fundamentado e será justo. Até para estabelecer paz, nós temos que ouvir sempre os dois lados. Para nós estabelecermos paz, em segundo lugar, nós temos que nos dar por vencidos, muitas vezes. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele vai querer sempre nos fazer dar a última palavra.
Eu ouvi uma mensagem da Joyce Meyer. Quantos de vocês conhecem a Joyce Meyer? Uma líder americana, uma mulher extremamente usada por Deus, autora de muitos livros. E eu leio tudo que ela escreve. E, na realidade, ela conta que ela tinha um conflito com o esposo, e todas as vezes que eles assistiam juntos um filme, ele dizia, esse é o ator tal. E ela dizia, não é, o nome do ator é tal. E eles ficavam ali discutindo, até que pudessem assistir o filme até o final e ver a ficha técnica. Então, tá vendo? Eu te falei, eu te disse. Nós temos essa inclinação de querermos dar a última palavra, não é verdade? Será que sou só eu que sou assim? Será? Será, Evinha? Acho que não, né? Então, nós precisamos aprender a nos dar por vencidos. Sabe por quê? Porque tem coisas que são irrelevantes. Não fazem a menor diferença que você tenha razão. Deixa passar. Não gere um conflito por causa disso. É claro que quando eu digo nos darmos por vencidos, eu não estou dizendo de comprometer a verdade, certo? A verdade é verdade, o certo é certo, o errado é errado. Mas existem coisas que são absolutamente desnecessárias de nós darmos a palavra final. Porque isso só manifestaria o nosso orgulho, o nosso desejo de sermos os donos da verdade. Quando o que você tiver que defender for relevante, então sim, então persiga essa verdade e defenda essa verdade. Mas aprenda a se dar por vencido para ter paz. Na família, no trabalho, na universidade, na escola, onde você estiver, na igreja. Porque isso é um mecanismo de sabedoria. Outras dicas práticas para nós termos paz com as pessoas é evitarmos comparação. Comparação é algo terrível. Já viram aqueles pais que falam assim, porque o seu irmão, ele se sai muito bem na escola. Porque a sua irmã é excelente, ela toca muito bem, ela canta muito bem. Ela é maravilhosa, ele é maravilhoso. Gente, se nós como pais fizermos isso, nós estaremos destruindo a identidade dos nossos filhos. Então, você que é pai, você que é mãe, para ter paz, para não gerar conflitos entre esses filhos, porque aquele que é inferiorizado normalmente começa a resistir o outro que é mais admirado pelo pai ou pela mãe. Então, se você quiser ter paz, evite comparações, evite críticas, evite condenação, porque quando nós condenamos, nós impomos sobre as pessoas rótulos. E isso não é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um olhar absolutamente diferente das pessoas. Ele olha as pessoas com um olhar que nós nem sempre identificamos. Deus muitas vezes olha, como ele disse a Gideão, que ele era um homem valente. Mas será que ele era valente quando o Senhor falou isso para ele? Ainda não era, mas Deus o via dessa forma. E nós, pais, precisamos declarar sobre os nossos filhos aquilo que nós queremos ver materializado, e não aquilo que nós estamos vendo concretamente. Eu tenho 2 filhas. Uma delas tem 31 anos e a caçula tem 23 anos. 23, isso. E eu lembro que a minha filha mais velha, quando ela estava na juventude, ela viveu uma crise muito grande. E na crise dela, ela praticou uma ação errada. Ela fez uma coisa errada que nos aborreceu, nos chateou muito. E um dia, eu estava sentada na sala, ela veio perto de mim e ela falou assim, mãe, eu pisei na bola. Como o jovem fala, né? Eu pisei na bola. Eu falei assim, filha, essa não é a sua identidade. Isso foi apenas um comportamento. E quando eu falei isso para ela, os olhos dela brilharam. Sabe aquela coisa que a gente fala
como pai, como mãe, que os olhos brilharam. Porque quando eu disse isso, ela enxergou que, de fato, um comportamento errado não era a identidade dela. E nós precisamos começar a enxergar isso na nossa família, nos nossos queridos, na nossa igreja, nas pessoas que nos cercam. Comportamentos são passíveis de erro, mas você e eu precisamos olhar a identidade das pessoas. Eu sempre penso, nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo residindo dentro de nós. E vocês não acham que esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é mais do que suficiente para alterar o curso da história de qualquer pessoa que já foi selada por Ele? Quando nós nascemos de novo, nossa aparência física continua a mesma, mas o nosso espírito é selado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem propósitos muito objetivos de nos transformar, porque Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele tem o propósito de fazer de nós pessoas maduras, pessoas melhores, melhores pais, melhores mães, melhores líderes, melhores filhos, melhores liderados. O Senhor realmente quer que nós vivamos isso. E a base disso tudo é a paz. Porque onde existe conflito, existe a operação de espíritos malignos. Onde existe contenda, existe espaço para a operação de espíritos malignos. E nós temos que resistir. Todos os dias. Sabe quando você diz assim, essa pessoa não vai tirar a minha paz. Eu declaro paz sobre essa pessoa. Isso é bem prático. Jesus, quando enviou os discípulos, Ele disse, quando vocês entrarem numa casa, forem bem recebidos ou não, declarem paz sobre a casa. O máximo que vai acontecer, se as pessoas não receberem a paz retorna para você. E isso define o nosso equilíbrio emocional. Porque quando nós não temos paz, nossas emoções ficam borbulhando, ficam afloradas, ficam descoordenadas. Então, querido, lute, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Como Paulo disse, enquanto depender de vós, tende paz com todos. E muitas vezes depende de nós. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos diz que a sabedoria é moderada. A moderação é um sinônimo de equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos equilíbrio em tudo que fizermos, nós vamos degenerar em alguma coisa. Uma pessoa que é extremamente excelente em tudo que faz, ela pode se tornar intolerante com aqueles que não têm a mesma excelência. Então, nós temos que pensar, se eu sou excelente, eu preciso treinar o outro para ser tão excelente quanto eu. Ou, pelo menos, se aproximar da excelência que eu tenho. Equilíbrio. Se eu sou uma pessoa culta, se eu gosto de ler muito, se eu gosto de estudar, o que eu preciso? Ter tolerância com aqueles que não estudam tanto, que não conhecem tanto, que não têm tantas curiosidades e que se abrem para o conhecimento. Existe uma metáfora atual que os teólogos utilizam, que é uma metáfora que fala que o mundo é líquido. Que o mundo é líquido. O mover líquido, o comportamento líquido, a compreensão líquida, a filosofia de vida líquida. E isso significa, para esses que estudam profundamente a teologia e o mundo pós-moderno, isso significa que as pessoas não deveriam ter valores estáveis e que elas deveriam se ajustar conforme o líquido se ajusta ao ambiente no qual é posto. Mas a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário disso. Porque ela diz assim, peço-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, que não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação
do vosso entendimento. Porque assim vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Somente com a renovação da mente nós experimentamos a vontade de Deus. Então nós precisamos fugir dessa metáfora atual de mundo líquido e admitir a verdade da palavra de Deus que renova o nosso entendimento. Buscando equilíbrio. Se uma pessoa ama o lazer, por exemplo, e não tiver equilíbrio, esse lazer pode se degenerar em preguiça. Concordam? Se for exagerado o lazer, se torna preguiça. Se não for equilibrado com o trabalho e com as atividades produtivas, pode degenerar em preguiça. Se uma pessoa é rica em talentos, eu costumo dizer que tem um líder na minha igreja, que eu chamo ele de filho, porque ele tem idade para ser meu filho. É um dos nossos músicos. Ele entrou na fila, não é, Eva? Many times, para receber dons, talentos e, enfim, capacitações da parte de Deus. Mas se esses talentos não forem empregados no reino, e se ele não nutrir a humildade no coração dele, ele pode se tornar orgulhoso. Graças a Deus não é o caso. Equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio quanto ao dinheiro. A forma como nós valorizamos o dinheiro, ela não pode ser exacerbada. Por quê? Porque se ela for exacerbada, nós nos tornamos avarentos, querendo mais dinheiro, amando o dinheiro. Ou nos tornamos pessoas consumistas, ou colocamos a nossa identidade, o nosso valor em termos muito ou não termos, ou perdemos o valor por não termos. Então, queridos, a sabedoria, ela é equilibrada, ela é moderada. E nós precisamos perseguir essa moderação no nosso dia a dia. Porque isso vai realmente fazer de nós pessoas maduras em Deus. Maduras em Deus. Em São Paulo, nós lidamos com um contexto no qual homens e mulheres trabalham muito. E homens trabalham assim de uma forma workaholic mesmo. E o que acontece? Muitos maridos trabalham tanto porque eles têm o paradigma de que eles querem ser muito produtivos, porque eles querem ganhar muito dinheiro, porque eles querem dar muito conforto para as suas famílias. Só que muitos deles perdem as suas famílias, porque eles saem de manhã tão cedo que eles não veem a família. E eles retornam para casa tão tarde que eles também não veem a família, não têm relacionamentos. Eles dão tudo materialmente, tudo que vocês podem imaginar. São casas belíssimas, são imóveis maravilhosos, são viagens, são passeios, tudo que vocês podem imaginar materialmente. Mas alguns deles, pela falta de equilíbrio, têm perdido as suas famílias. E nós precisamos fugir dessa intensidade, desse foco centrado somente num aspecto, porque a sabedoria de Deus é equilibrada. Em quarto lugar, a sabedoria de Deus é tratável, é um outro atributo. E a pessoa tratável, o ser humano tratável, é aquela pessoa que admite seus erros. É aquela que sabe dizer: irmão, me perdoe, eu errei. Eu falei de uma forma como não deveria ter falado. Esposa que diz ao marido: amor, me perdoe, eu não deveria ter falado assim, eu errei, eu exagerei. Maridos que dizem às suas esposas: eu errei, eu fui rude. Ser tratável é ser ensinável, é ser corrigível, é ser capaz de reconhecer os seus próprios erros e pedir perdão quando é o caso. Aliás, pedir perdão é um princípio absolutamente central do cristianismo. O que a palavra de Deus diz? Se nós chegamos ao altar de Deus, estamos caminhando para o altar de Deus, levar a nossa oferta e nos lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos interromper o ato de adoração por meio da oferta e devemos ir até a pessoa e pedir perdão. E sabe, nós não pedimos perdão somente quando estamos errados. Nós pedimos perdão
quando a pessoa se sente ofendida, ainda que nós entendamos que não ofendemos. Esse é o princípio da palavra de Deus. Pedir perdão é uma condição para que eu e você sejamos perdoados por Deus. Perdoarmos para que sejamos perdoados por Deus. Então, queridos, nós temos que crescer nisso, não é verdade? E outra coisa muito importante é que nós precisamos, para sermos tratáveis, precisamos obedecer à lei das diferenças. Porque as pessoas são diferentes de nós. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele fez uma analogia, dizendo que nós, como igreja de Jesus, nós somos um corpo. E como o corpo que tem muitos membros, e todos os membros têm a sua função, cada membro é importante, é significativo. Então nós precisamos obedecer ao princípio das diferenças, à lei das diferenças. Porque, invariavelmente, nós vamos lidar com pessoas diferentes de nós, como eu já havia mencionado antes. Um outro princípio central que nós precisamos obedecer é o princípio do protocolo. Quando nós entramos num lugar, qualquer que seja, nós precisamos saber como funciona esse lugar. Não somente na nossa indumentária, mas também no nosso comportamento. E nós vemos na narrativa bíblica que isso também foi explicitado. Nós vemos na narrativa bíblica que os egípcios não gostavam de barba. Barba para eles era uma abominação, o que já não acontece com os judeus, certo? Então, o que aconteceu? Quando José foi se apresentar diante do faraó, ele precisou se barbear, porque ele não podia ir barbado à presença do faraó. O que é isso? É a lei do protocolo. Cada lugar tem as suas leis protocolares e nós precisamos obedecer. Outro exemplo bíblico, a rainha Esther, quando ela foi ali na Pérsia, quando ela passou por aquele concurso de beleza que eu costumo chamar, para ser eleita a rainha, a futura rainha, ela se preparou durante um ano com perfumes, essências, com especiarias. Por quê? Porque os persas valorizam grandemente o perfume. Então, ela precisava ter esse preparo para ser escolhida. Porque a valorização do perfume na Pérsia sempre foi muito grande. Até hoje é assim. Então, nós precisamos entender que para sermos tratáveis, nós vamos ter que ajustar as nossas vidas em algumas áreas centrais. Porque essa é a sabedoria de Deus. Precisamos conhecer os contextos onde nós nos inserimos. Precisamos saber entrar e precisamos saber sair. Não foi assim que Salomão pediu a sabedoria de Deus? Senhor, me ensina, eu quero saber entrar e quero saber sair. Não foi isso que ele pediu? Então isso vale para a minha vida e para a sua vida. Eu costumo dizer na nossa igreja, às mulheres, algo que eu considero central. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a sábia edifica a sua casa. Para edificar a sua casa, e aí nós vemos o pronome, né? Sua. Para edificar a sua casa, ela vai ter que conhecer as necessidades do seu marido. Porque, embora nós tenhamos princípios genéricos, né, absolutos de Deus que valem para todas as famílias, quando nós queremos edificar a nossa casa, nós vamos ter que conhecer o que é importante para o nosso cônjuge. Sempre. Eu digo às mulheres, se você tem um marido culto, desses maridos que chegam na praia, abrem o seu guarda-sol, sentam na cadeira, pegam um livro, porque ele não quer jogar frescobol, ele não quer pegar onda, ele quer somente ler, e sossegado de preferência. Querida, você vai ter que ler. Porque você vai ter que estar ao lado desse cônjuge
correspondendo àquilo que ele valoriza. Certo? Concorda comigo? Quem vai dizer amém? Amém. Eu digo sempre isso, nós precisamos corresponder. Se o seu marido, como o meu pai, amava a mesa posta, amava a louça, os talheres, os copos e tudo mais, e o horário, às 8 horas da noite, aquele jantar todos os dias em família, e se alguém não estivesse à mesa, ele mandava chamar. Então, a minha mãe precisou aprender isso e corresponder. E sabe o que é melhor? Ela fez, ela correspondeu todas as noites, porque o horário que ele chegava do trabalho, nós jantávamos juntos, e a mesa sempre arrumada. E não tinha esse negócio como hoje na nossa geração, que os filhos chegam, veem tudo arrumado e falam, quem vem aqui em casa hoje? Não tinha isso, porque era diário. Diário, ela fazia o melhor, porque ele atribuía um grande valor a esse momento de refeição em torno da mesa e com tudo arrumado, com a melhor louça, o melhor copo, enfim, com tudo que havia de melhor na casa. Para nós sermos pessoas maduras, nós precisaremos aprender as diferenças e respeitá-las. Em quinto lugar, a sabedoria é misericordiosa. Ser misericordioso é ser capaz de colocar o seu coração nas misérias do outro. Misericórdia. Colocar o coração, essa é a origem da palavra. A etimologia. Colocar o coração nas dores do outro. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um dom especial de misericórdia. E para elas é tão simples. É tão simples ir às comunidades carentes, é simples fazer uma visita no hospital, isso é prazeroso, a pessoa tem uma grande alegria em realizar isso, porque é um dom de misericórdia, segundo a palavra de Deus nos declara. Mas nem todos nós temos o dom de misericórdia, mas nós precisamos crescer em misericórdia, ainda que não tenhamos o dom. Porque ao nosso redor existem pessoas necessitadas o tempo inteiro, necessitadas de alimentos, necessitadas de conselho, necessitadas de ajuda familiar, necessitadas de medicamentos, necessitadas de roupas. Existem pessoas que precisam da nossa ajuda. E nós vamos compartilhar o amor de Deus de forma muito prática, colocando o nosso coração nas dores das pessoas. Ontem no chá eu pude compartilhar de algumas experiências que eu tive num determinado período da minha vida, durante alguns anos da minha vida, de uma enfermidade muito séria. E eu sei que antes disso, eu não tinha essa postura de misericórdia em relação aos enfermos, em relação àqueles que estavam hospitalizados. Hoje, quando eu sei que uma pessoa está hospitalizada, quando ela vai passar por uma cirurgia, ou quando ela está ali precisando de um apoio, eu sou a primeira a dizer, eu quero ir, eu quero visitar, eu quero estar lá, eu quero ir lá fazer uma oração. Não digo para vocês que isso é uma coisa fácil para mim, não é. Não é. Porque, ocasionalmente, me vem à memória de algumas experiências que eu tive naquele contexto hospitalar, mas eu vou assim mesmo. Teve um jovem da minha igreja que teve um câncer, leucemia, muito jovem, 18 anos. E ele ficou extremamente abatido. E conversando com a mãe dele, eu disse, eu quero fazer uma visita. E aí a mãe achou por bem me deixar sozinha com ele. Como eu já passei exatamente por essa experiência de ter tido um câncer, eu fiquei cerca de 20 minutos conversando com ele no quarto, só eu e ele. Sentei no sofá, ele estava na cama, muito debilitado, e eu pude dizer àquele jovem, querido, o Deus que operou na minha vida pode operar na sua vida. Deus é quem dá a última palavra na história de todos aqueles que são os seus filhos. E eu sei que depois desse tempo, né, eu chamei a mãe veio, entrou no quarto, uma outra pastora que estava comigo veio também. E depois ela me ligou e disse assim, pastora, você não sabe o que significou aquela visita sua para o meu filho. E eu pensei, meu Deus, eu não fiz nada. Eu só disse para ele que o mesmo Deus que operou na minha vida
opera na vida dele. Mas aquilo para ele foi muito importante naquele momento. Então, eu e você temos que ter essa sensibilidade. Às vezes, uma palavra, às vezes, um toque, às vezes, um abraço que você dá, muda a história. Muda a realidade daquele que necessita. Nossos olhos precisam estar úmidos por aqueles que sofrem. Nossas mãos precisam estar disponíveis para aqueles que necessitam. Porque nós somos o canal do amor de Deus. E só o Espírito Santo pode produzir em nós essa sensibilidade e gerar em nós essa sabedoria. Eu tenho alguns exemplos bíblicos que falam que Jesus foi movido por compaixão. O cego Bartimeu, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor o curou. Os 10 leprosos foram curados, embora somente um tivesse voltado para agradecer, mas a misericórdia de Jesus os alcançou. A mulher cananeia disse a Jesus: Senhor, tem misericórdia da minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. E Jesus a libertou. O pai do jovem epilético, o surdo e mudo, que precisava de libertação, ele foi liberto porque a misericórdia de Jesus foi direcionada. Então, por meio da nossa misericórdia, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas, pessoas podem ser transformadas, salvas, alcançadas para o reino de Deus. Então, queridos, vamos ser misericordiosos. Vamos estender nossas mãos, nossas orações, nossa ação para alcançar essas vidas. Em sexto lugar, a sabedoria de Deus é imparcial. Essa palavra no grego é adiácritos. Significa não dividido, sem variação ou coerente. Porque Tiago também diz que para nós sermos coerentes, nós não podemos bendizer a Deus com os nossos lábios e com os mesmos lábios amaldiçoarmos as pessoas. Então, a imparcialidade significa a coerência. O que eu e você somos aqui dentro desse espaço físico, na casa de Deus, nós precisamos ser na nossa família. Nós precisamos ser no nosso trabalho. De nada vale nós sermos crentes somente na igreja. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade maior é lá fora. Porque lá fora as pessoas não têm o referencial de um Deus que muda a história e que salva e que liberta e que transforma para sempre. Então, sejamos imparciais. Sejamos verdadeiros, sejamos coerentes, sejamos transparentes. Certa vez na minha igreja, nós estávamos oferecendo um curso para casais, né? E casais de pessoas casadas, mas um casal que não era casado quis fazer o curso. E nós deixamos que eles fizessem o curso. Porque nós acreditamos que por meio daquelas ministrações sobre o significado da aliança, eles seriam transformados. Eles entenderiam os princípios que devem reger o casamento e o relacionamento entre um homem e uma mulher. Debaixo do mesmo teto, obviamente. E aí, depois, na sequência, nós tivemos um retiro de casais. E o casal entendeu que poderia ir, porque, afinal de contas, eles já tinham feito o curso. Então, nós explicamos para eles: não, vocês fizeram o curso porque vocês precisam de instrução da palavra de Deus. Mas vocês não podem ir ao retiro porque vocês ainda não são casados. E esse retiro é para pessoas casadas, que vão estar juntos no mesmo chalé, enfim, tendo um tempo de intimidade, um tempo gostoso. E aí eles ficaram constrangidos com aquilo. O marido, então, ficou super constrangido. E sabe o que aconteceu? Eles casaram. Eles entenderam os princípios. Eles buscaram a coerência do reino. Eles foram instruídos e buscaram a coerência do reino. Então, nós como líderes, nós temos que ser imparciais.
O que é certo, o que é errado. E nós explicamos às pessoas que isso não depende do nosso gosto, da nossa apreciação, mas isso, quando é absoluto e é de Deus, diante do que é absoluto, nós precisamos nos posicionar e nos tornar pessoas imparciais. E depois, a sabedoria, por último, ela é sem hipocrisia. Não sei quantos de vocês sabem que a palavra hipócrita, ela surgiu lá na Grécia Antiga, quando o teatro foi criado. E quando o teatro foi criado, eles usavam máscaras brancas para expressarem os sentimentos, para expressarem o medo, alegria, tristeza, angústia. Porque não era como no teatro hoje, né? A pastora Eva é uma das nossas líderes de teatro na igreja. Ela já ensaiou um musical com teatro de Natal e tudo. Hoje em dia, os sentimentos são expressos através de falas, através do timbre da voz, da entonação, dos gestos. Mas lá na Grécia, os sentimentos eram expressos por meio de máscaras. E o Senhor está dizendo para nós que a sabedoria, ela é sem máscaras, sem hipocrisia. Ele está dizendo que, embora nós sejamos pessoas diferentes e tenhamos as nossas diferenças, e nós também tenhamos identificação por afinidades, por gostos, né? Nós precisamos ser pessoas sem máscara, sem hipocrisia. Nós precisamos ser transparentes. O que eu sou, e essa é uma luta de todos nós que somos seres humanos, o que eu sou num chá, high society, como o de ontem, eu preciso ser no meu dia a dia. Eu preciso ser. É claro que nós ajustamos a nossa forma de vestir, porque seguimos a lei do protocolo, não é verdade? Mas nós precisamos ser quem nós somos. A autenticidade faz parte das nossas vidas. É muito importante, e eu acho que é precioso quando você lida com uma pessoa autêntica, porque se alguém vier dizer a você, aquele autêntico fez isso, das duas uma, você sabe que ele fez mesmo ou que ele não fez. Nós não podemos ser um com cada um. Em síntese, é isso que eu quero dizer. Porque a sabedoria vai querer que nós sejamos pessoas imparciais. Imparciais. Queridos, Isaías 54, para finalizar, nos diz: não o impeças. Não o impeças. 2 vezes esse termo, essa expressão é repetida. Se eu e você quisermos ser pessoas sábias, a grande responsabilidade está comigo, está com você. Porque a fonte da sabedoria já reside dentro de mim e de você. Então, nós devemos dar espaço para que o Espírito de Deus faça essas transformações nas nossas vidas. Faça de nós pessoas puras, pacíficas, moderadas, tratáveis, cheias de misericórdia e cheias de bom fruto, imparciais e sem hipocrisia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a igreja dele. E eu clamo que essa palavra produza frutos na sua vida e não só os nossos mais próximos possam perceber a sabedoria de Deus, mas especialmente todos aqueles que nos cercam e não conhecem Deus, possam perceber que a sabedoria do Senhor está sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, seja assim. Amém. Amém, querido. Você foi abençoado? Amém. O chamado de Deus para nós, né? É para que sejamos sábios. Tiago está dizendo isso já no 1º capítulo, né? Aquele que tem falta de sabedoria, o que diz lá? Então fica de pé, vamos pedir a Deus, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não dá de conta gota, dá em abundância, né?
Nós precisamos pedir isso de Deus. É um